Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Marçal. Hoje eu vou estar aqui falando de um tema incrível que eu adoro em ortodontia, que é falar de mordido aberto. E por que trazer esse tema? Talvez para muitas pessoas eu já assisti muita aula, porque hoje a gente vai falar sobre o diferencial clínico, que é justamente aquilo que basicamente as pessoas não te contam sobre a mordida aberta. Então eu lembro que eu terminei uma especialização, fui fazer cursos depois da especialização, pude estudar, publicar artigos que falam sobre isso, e a gente tem essa grande questão, né, de entender o outro lado sobre a mordida aberta, que as pessoas não falam, não contam e que na prática clínica a gente se depara. Então a gente vai estar abordando temas clínicos, espero que esse momento seja maravilhoso com vocês e que vocês fiquem atentos até os últimos slides que a gente vai estar falando de temas interessantíssimos. Então eu vou começar essa abordagem sobre a mordida aberta mostrando esse caso. Você pode se perguntar, professor, e por que você está fazendo justamente esse caso? Porque esse caso, pessoal, eu vou dizer que é a grande pedra no sapato da maioria dos ortodontistas. É uma paciente que ela aparece no consultório relando a seguinte questão. Doutor, eu já fiz 2 tratamentos ortodônticos. Esses tratamentos ortodônticos eu utilizei muito elástico anterior, nessa região da frente, né, elásticos intermaxilares anteriores, e a minha mordida ela sempre volta. E esse relato dessa paciente ele não é em vão, né? A literatura científica fala que grande parte dos tratamentos ortodônticos, a longo prazo, ele tende a ter recidiva. Se não recidiva para reabrir a mordida, mas uma recidiva para deixar a mordida praticamente ou em topo ou tendendo a mordida aberta, né? Então isso para o ortodontista que faz tratamentos a longo prazo, de qualidade, é algo que preocupa, né? A gente pensar, será que os nossos tratamentos estão sendo eficazes? E aí a gente vai falar ao longo dessa aula diferentes pontos clínicos que iria a gente ter um olhar diferente sobre esse caso, e você fique aí junto com a gente até o final, porque a gente vai falar sobre o tratamento dessa paciente. Então vamos lá discutir. Então, a princípio, eu queria deixar claro, né, mais uma vez, pontuar, contextualizar, já que a maioria das pessoas que estão assistindo essa aula são pessoas voltadas à ortodontia, pessoas que têm a prática clínica, vivem da prática clínica de ortodontia, e é principalmente para você, né, aluno de especialização, ortodontista, em que eu quero falar e abordar esse tema. A ortodontia convencional, nos últimos anos, ela trouxe com muita força para a nossa prática clínica uma ideia, que eu quero quebrar essa objeção nesse momento, de que tratamentos ortodônticos só podem ser feitos em fios retangulares. Esse tema pode ser bastante polêmico, mas a gente cada vez mais diferentes técnicas, diferentes abordagens ortodônticas têm quebrado essa objeção, tem mudado o paradigma de que a ortodontia em fio retangular ela é a única verdade absoluta. E explicar para vocês, a partir dessa sequência de temas, o que muitos alunos me dizem. Professor, por que você com mini-implantes, e não somente com mini-implantes, mas com outros dispositivos, você consegue fazer mecânicas tão rápidas? Porque eu não trato em fio retangular na maioria dos casos. A ortodontia convencional, ela tem diferentes etapas. Então eu estou mostrando aqui um caso para vocês, para elucidar algo que é até curioso de se pensar. Vamos imaginar um paciente classe 2, mordida aberta, maxilatrésica, que é muitos pacientes do nosso consultório. Ou seja, a maxilatrésica é um problema transversal, a mordida aberta vertical e a classe 2 é um problema sagital. Na sequência dos fatos, na mecânica convencional, em fio retangular, a gente teria que tratar normalmente, ou a gente teria uma cabeça para separar as fases do tratamento. Então eu iniciaria pela maxilatrésica, eu iria posteriormente tratar uma possível classe 2, um problema que o paciente pudesse ter, e a mordida aberta, ela sempre vai ser o único ponto, o último ponto a se pensar em se tratar, já que ele de fato é a última maloclusão que de fato a gente tende a corrigir. Então a mordida aberta ela sempre é vista como a última a ser tratada, então ela é vista dessa forma. E a gente vê hoje que a maioria dos ortodontistas querem tratar problema de mordida aberta só com o elástico anterior. Epa, calma! Isso é algo extremamente problemático. Se você estiver assistindo essa aula e você trata as pessoas no seu consultório só com o elástico anterior, eu afirmo para você que isso é extremamente problemático. Quem diz isso não sou eu, é a literatura científica, e se você não está acompanhando, eu convido você a conhecer mais sobre uma ortodontia mais atual. Então, se a mordida aberta é a última coisa a ser tratada, normalmente o paciente já está cansado de passar tanto tempo de tratamento ortodôntico, e os nossos pacientes cada vez mais estão mais exigentes. Então, voltando ao caso que a gente estava sendo apresentado, do porquê que essa paciente ela já foi tratada 2 vezes pela mecânica convencional,
em tratamentos muito longos e ela quer um tratamento diferenciado. A gente vai falar disso para vocês. E é importante a gente entender que o paciente de mordida aberta, lá desde a infância, logo na primeira infância, os problemas nasofaríngeos, junto com os maus posicionamentos, seja de língua, e hábitos como já de praxe, todo mundo saber, dedo chupeta, mamadeira, essas etiologias elas são muito claras. A gente já sabe ao longo dos estudos, desde a graduação, que isso é uma verdade, né? Destacar os problemas nasofaríngeos, porque para esse problema, respirar pela boca devido a essa questão, adenoide, problemas nas tonsilas, né, faríngeas, pensar em cornetos hipertrofiados, septos, problemas alérgicos crônicos, a gente entende que os problemas nasofaríngeos, junto com os maus hábitos, eles vão liderar aí a respiração bucal, que é o principal motivo que pode levar esse paciente a ter mordida aberta. E isso se somatiza ao fato do paciente ser dólico facial. Então, a gente sempre vai encontrar esse binômio da etiologia da mordida aberta, que é padrões respiratórios bucais, somado a hábitos, dedo, língua e o perfil facial. Quanto mais dólico facial o paciente é, mais mordida aberta ele é. Isso também você provavelmente já sabe. Então, se ao longo da vida esse paciente ele seria um paciente a ser tratado, se seria um paciente que iria não manifestar essas questões, isso já seria muito bom. Mas, na realidade, muitas vezes, os nossos pacientes é um paciente que já chega em uma fase mais adulta ou uma fase em final de crescimento craniofacial que a gente entende que já é uma fase um pouco mais delicada a se tratar. E aí, quando a gente identifica todos esses hábitos, identifica o dedo, identifica essas mordidas abertas mais posturais, a gente lembra que a primeira infância seria o melhor momento de se tratar. Então, quando chega o colega no consultório dizendo professor, mas é porque eu não trato os meus pacientes na primeira infância, porque eu não sei, eu não tenho manejo com criança. O que a gente costuma dizer? Pois você pecou no momento em que você não encaminhou. Se não era do seu manejo, da sua alçada, né, vamos dizer dessa forma, encaminhar esse paciente, porque o paciente na primeira infância, ou seja, até 5 anos, vamos colocar até 6 anos, é um paciente maravilhoso para se corrigir esses problemas, porque você tira os hábitos, a criança está desenvolvendo as características de desenvolvimento craniofacial, né? É onde se inicia muito nessa primeira infância, de uma maneira mais característica, e aí perdeu-se uma ótima oportunidade de se tratar. O que eu quero destacar para vocês nessa aula, que você pode dizer até então, dizer, professor, eu já sabia dessas questões, a primeira infância é a melhor oportunidade. O que eu vou caracterizar para você é que esse hábito por si só, ele não é problemático só por si. É porque ao longo da vida, ele vai predispor esse paciente a ter um problema que é um dos piores problemas que pode existir. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você, porque você não pode esquecer disso, que se chama interposição lingual. Anteriorização da língua em repouso, na fala e na deglutição. Professor, o que é isso? Eu não escutei falar. Eu não conheço sobre hábitos linguais, pois então preste atenção que nesse momento a gente vai estar abordando com você. Então, a partir do momento que a pessoa tem um hábito da língua de interpor, porque ela passou uma vida toda abrindo um espaço na região da frente, onde a língua se projeta, e essa língua se projeta por esse hábito. Bem, aonde tem um buraco, a língua vai se projetar. A gente costuma fazer uma comparação que é quando você abre a porta, né, de uma gaiola de um passarinho, ele quer voar, ele quer partir, né? A língua não é diferente. A língua ela se interpõe aonde abre esse espaço. Então, quando a língua ela se interpõe na região da frente, o paciente pode ter uma interposição na fala, na deglutição. Mesmo que o paciente tenha uma boa dicção, mesmo que esse paciente ele pronuncie os sons sibilantes, 666, Mississippi, de uma maneira correta, ainda na deglutição ele pode ter um mau hábito, né? E aí eu vou dar uma dica para você maravilhosa sobre como identificar um paciente e entender se esse paciente ele tem um mau hábito de interposição lingual ou não. Você pode pegar um copo de água, pedir para esse paciente beber uma água, não precisa ser muito, né? Pode ser meio copo de água, um copo pequeno. Se esse paciente ele engolir essa água fazendo esse movimento, forçando os músculos da mímica de uma maneira muito contraída, isso quer dizer que a língua dele se interpõe e ele contrapõe essa força com a contração do orbicular da boca. Então, a mímica, os músculos da frente, se eles forem enrijecidos para essa deglutição, isso é um sinal que você já pode identificar que a língua desse paciente é um forte componente de abertura de mordida aberta ou de manutenção de uma mordida aberta. Se você não compreender isso, não entender isso, você vai estar destinado
a tratar diversos casos de mordida aberta em que a mordida ela vai tender a abrir novamente. Você pode dizer, professor, mas como que eu vou tratar esses problemas, professor? Deixa eu dizer para você, professor, eu não trato língua. Ótimo, eu também não. Por isso a gente tem a fonoaudiologia ao nosso favor. Então, desde já, eu já antecipo para vocês que a fonoaudiologia ela é importantíssima. Se você identifica que seu paciente ele tem, por exemplo, um hábito de deglutição interpondo a língua para frente. Professor, mas o paciente não bebe muito dia, mas ele engole saliva o dia todo. Eu estou falando para vocês aqui, já vou estar. E eu vou engolir alguma saliva. Então, o que eu estou querendo dizer é, um dos componentes de manutenção de a mordida aberta, mesmo que você tenha intenção de tratar a língua, não perca essa dica e esteja atento nisso no seu paciente. O professor está querendo dizer, então, que a fono é importantíssima, sim, na criança, no adolescente e no adulto. A fonoaudiologia ela seria um ponto importantíssimo aí. Tá certo, professor, eu entendi. Você está me falando que essa mordida aberta ela pode vir desse fator. Mas, professor, então a mordida aberta ela acontece porque o incisivo intrui? Bem, você acabou de perguntar uma coisa interessantíssima. Mais uma vez, atento ao que a gente vai falar agora. Um dos principais componentes que existem de mordida aberta não é a intrusão desses incisivos de uma maneira muito característica, mas sim a extrusão dos molares durante o crescimento craniofacial. Olha que interessante isso que eu estou dizendo para vocês. Se o problema está na extrusão dos molares ao longo do crescimento craniofacial, eu pergunto para você, então, por que a maioria dos ortodontistas eles têm tratado os problemas de mordida aberta querendo usar elásticos anteriores? Se o problema da mordida aberta está muito concentrado na extrusão do molar, você pode dizer, professor, isso está virando uma chave na minha cabeça. O professor acabou de dar um clique na minha cabeça. Realmente faz muito sentido o que você está falando. Então, a gente já começa a entender que a chave de muitos tratamentos de mordida aberta, não todos, mas aqueles maiores, mais complexos, seria a gente intruir molar. E não a gente pensar em usar elástico anterior, porque o problema, durante o crescimento craniofacial de estabelecimento de uma mordida aberta, ele se dá muito devido à extrusão dos dentes posteriores. Professor, deixa eu ver, extrusão dos dentes posteriores, o primeiro molar erupcional, 6, e o segundo molar erupcional, os 12, né, professor? Isso. Professor, a maxila se desenvolve principalmente na dentição mista, né, de 6 a 12 anos. Então, o primeiro molar, ele vai extruir ao longo da dentição mista, e quando o segundo molar erupcionar na boca, aos 12, o desenvolvimento da maxila já vai estar parando de crescer. Então, quem sofre todo esse problema de deformação é o primeiro molar. Professor, eu estou entendendo. E como é que isso não infere na boca? Dessa forma. Quando eu identifico que um paciente meu tem mordida aberta e eu identifico essa cúspide disto-vestibular do primeiro molar muito rebaixada ou mais baixa do que a do segundo molar, isso é o primeiro molar dizendo assim, ei, deixa eu te falar, eu extruí ao longo do crescimento craniofacial, ou seja, dos 6 aos 12 anos de idade, porque meus dentes não estavam se tocando. O paciente está respirando pela boca direto. Então, em vez de a dentição estar assim, ó, encostando, o paciente está como? Ele não fecha a boca, então o molar extrui. Isso, pessoal, é muito mais grave no dólico facial do que no braquiofacial, certo? Então, se eu tenho um paciente que tem um hábito, tem uma tonsila inflamada, se eu tenho um paciente que tem um hábito de sucção digital, tudo isso é muito mais grave no dólico facial. E eu posso identificar esse componente desse molar extruído muito mais facilmente do que eu posso encontrar em um paciente que não tem molar extruído. Então esse vai ser um dos marcadores para eu entender que o meu molar ele tem uma alta resposta de intrusão de molar. E se eu disser para vocês agora que intruir os molares superiores é uma das principais dicas clínicas para ter um sucesso no tratamento ortodôntico. Professor, então você está querendo me dizer que nessa aula você acabou de me falar com uma das principais dicas clínicas de um tratamento? Isso. A gente tem 9 tipos de mordida abertas diferentes. A maioria delas, a gente tem esse fator, né? Então, para quem faz os nossos cursos, né? Já os nossos alunos entendem, professor, eu sei quais são esses 9 tipos de mordida aberta, né? Nesse momento, a gente quer evidenciar para vocês que a maioria desses 9 tipos de mordida abertas, eles têm esse componente. E isso seria um fator extremamente importante para se olhar, né? Então, a intrusão do primeiro molar superior, junto ao alinhamento e nivelamento de toda a arcada, ela seria uma peça-chave para se tratar um paciente de mordida aberta na fase adulta. Então, vamos para o próximo slide. O professor está caindo muito a ficha aqui na minha cabeça. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Professor, eu estou realmente pensando, poxa, quantas vezes eu vi vários casos, eu tratei vários pacientes com elástico anterior, elástico intermaxilar. Bem, alta índice de recidiva se você tiver feito isso baseado na literatura científica. Mas o que a literatura nos mostra, uma literatura mais antiga, eu estou falando de literatura científica extremamente atual, 2020 e 2021. Se a gente pega as referências dos livros do Profit, né, como tem essa imagem, envelope, né, de discrepância, a gente consegue identificar o quê? Que ele diz que um incisivo, a gente consegue mudar a posição espacial dele até 4 milímetros para cima no inferior e até 4 milímetros para cima no superior. E muitas pessoas me falam, professor, mas a discrepância de Profit me fala que eu consigo esse incisivo 4 milímetros, mexer nele, né? Na verdade, a extrusão superior 2 milímetros, a do inferior 4 milímetros. Pessoal, é o seguinte, essa extrusão só acontece se acontecer lingualização simultânea. É importante que se explique isso. Se você quiser uma extrusão pura, ou seja, um incisivo que só extrua e não lingualiza, isso não é possível. A gente sabe hoje que a extrusão clínica do incisivo ela acontece quando eu tenho muita lingualização. Se eu não tenho lingualização, ela não vai acontecer. Mais uma vez enfatizando que a intrusão do molar ela seria de fato aí o grande diferencial. Professor, mas como que eu avalio isso? Eu já entendi o do molar. Professor, eu entendi o batente que você falou entre as cúspides do primeiro e segundo molar. Professor, muitas vezes eu realmente reparo isso e eu estou entendendo que a intrusão do molar é maravilhosa. Pois se eu disser para você que agora eu vou lhe trazer uma outra informação, eu vou trazer para você agora uma avaliação cefalométrica para você entender se seu paciente vai ser corrigido a mordida aberta de maneira simples ou difícil. Lembra aquele caso que eu mostrei lá no começo? Se eu for avaliar ele só pelo tamanho da mordida aberta, eu posso estar fazendo uma avaliação muito imprecisa. Ah, professor, mas é o seguinte, deixa eu lhe dizer. Professor, mas quando eu olho um caso de uma mordida aberta, eu meço os milímetros. Eu vou lhe dizer que isso não é um fator determinante para você dizer se seu paciente é um caso complexo ou não. Mas eu vou te mostrar agora. Kim, que é um pesquisador muito conhecido aí, né, na análise cefalométrica, em algumas mecânicas, ele estabeleceu uma análise cefalométrica que hoje é considerado padrão ouro para avaliar se um paciente é um paciente de mordida aberta esquelética ou não. E eu vou mostrar para você, eu quero que você avalie com muito cuidado o que a gente vai lhe mostrar. Essa análise se chama ODI, é uma sigla que significa I de index, né? É uma medição, é uma avaliação, né? Que é medida, um índice, para avaliar a questão da profundidade de mordida. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou avaliar o ângulo inferior que está pontuado como número 1. Esse ângulo, eu traço um plano mandibular, que a gente lembra, isso é padrão, né, da análise cefalométrica, certo? Pode ser medido, por exemplo, gônio metoniano, por exemplo. E eu vou traçar aqui um plano AB, também super simples, todo mundo conhece. Eu vou calcular esse ângulo. Eu vou calcular agora outro ângulo. Eu vou pegar o plano palatino construído por espinha nasal anterior e espinha nasal posterior e eu vou elevar esse plano até lá em cima. Quando ele trespassar o plano de Frankfurt, eu vou calcular esse ângulozinho, esse bem pequenininho aqui que se formou. Isso mesmo, esse ângulo que vocês estão vendo aqui, que é bem pequeno. Eu vou somar os dois ângulos. Nessa somatória, eu vou fazer uma avaliação do caso, como vocês estão podendo ver aqui, certo? A partir dessa escala do ODI. Cair um caso fácil, o seu paciente é bem tratado. É só você fazer uma colagem diferenciada, ou seja, uma colagem diferenciada para padrão de mordida aberta. Se você não conhece colagem, você fique acesso aos nossos vídeos, que a gente está falando sobre isso em outros vídeos aqui da nossa página. E só com colagem diferenciada, seu caso vai ser tratado. Se você estiver lidando com um caso moderado a difícil, você já tem que ter um olhar diferente. Se o seu caso é de moderado a difícil, você precisa entrar com a fonoaudiologia, você precisa muitas vezes pensar em uma intrusão de molar e você precisa ter um olhar sobre esse paciente que você está tratando um paciente tem um perfil mais dólico. Então você tem que ter um olhar mais diferenciado. Então uma colagem diferenciada para um paciente que caminha para o difícil, ela possivelmente, talvez não seja possível. Se eu estou andando com um caso de muito difícil para cirúrgico, esse caso, pessoal, eu preciso obrigatoriamente da fono, né? De uma maneira geral, a fono é sempre maravilhoso, mas é imprescindível a fonoaudiologia. Eu preciso pensar na intrusão do molar como meu tratamento definitivo. Se meu paciente for muito dólico caminhando para o cirúrgico, eu preciso fazer a intrusão dos molares superiores e inferiores. E ainda, como uma dica clínica, fazer desgastes oclusais batidos com carbono na região posterior da dentição, se o seu paciente não está fechando a mordida. Se seu paciente quer um cirúrgico severo, ele vai cair em cirurgia ortognática. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando eu olho o caso como um todo, eu posso, só a partir da análise do ODI, pontuar se esse caso é complexo ou não. Professor, nossa, eu estou olhando assim, eu estou achando tão legal a sua discussão, estou vendo você falando disso aí. Eu sempre tive dúvida, professor,
se o caso de mordida aberta era possível ser tratado ou não. Pois bem, eu estou mostrando para você um ótimo parâmetro para você avaliar isso. E não esqueça, quanto mais difícil é o caso, quanto mais avermelhado na tabela, mais vermelho escuro, se o caso for, mais ele precisa de fonoaudiologia, mais esse paciente tem que ser lido como um paciente dólico-facial e mais você tem que entender as queixas do paciente. Porque se você tratar só com ortodontia, talvez você não trate, por exemplo, um padrão de sorriso gengival, que pode ser a queixa principal do paciente. Um paciente que tem um perfil mais cirúrgico, para cirúrgico severo, possivelmente é um paciente que tem uma característica de sorriso gengival muito expressa. E você precisa explicar que você não vai tratar isso. Você vai tratar a mordida aberta dele. Então, o ODI ele é pontuado como sendo uma das principais avaliações hoje de grande impacto para a mordida aberta. Tá certo? Vamos caminhar para o próximo slide. Professor, é assim, receita de bolo. Criança é grade lingual, adulto é elástico anterior em fio retangular. Calma, não é bem assim não. Isso que você está falando, que grade para criança, elástico anterior para mordida aberta num paciente adulto, isso é uma coisa de passado, isso não funciona para todo mundo não, pessoal. Se meu paciente ele caminha para um cirúrgico, muito difícil ao cirúrgico, esse paciente certamente ele não vai ser corrigido com essas mecânicas que você acredita que é padrão e é receita de bolo, não. Esse paciente, por exemplo, ele, depois de 8 meses com grade, ele ainda mantém um padrão de mordida aberta, né? Professor, e por que esse paciente ainda apresenta esse padrão de mordida aberta se a grade ela é tão boa? Porque é um paciente com padrão dólico-facial. E se a gente identificar o que foi medido, aí foi medido aqui embaixo a inclinação do plano mandibular para baixo e foi medido aqui em cima o quão o plano palatino ele é aberto. Então eu tenho um paciente que facialmente ele é divergente, né? Então ele tem um padrão facial que justifica a mordida aberta. E aí quando você identificar numa criança essa mordida aberta, eu quero que você introspecte e pense muito bem que essa mordida aberta ela não vai ser tratada só com grade. E esse paciente muito dólico, ele precisa de uma ortopedia, por exemplo, de bite block, certo? Esse é um bite block diferenciado. E aí a gente consegue ver que ao final de uma terapia de bite block, ele está com um padrão bem mais fechado da dentição, né? E esse padrão bem mais fechado da dentição é devido a uma ortopedia para mordida aberta e não a grade lingual. Então isso é muito importante para esse paciente fazer fonoaudiologia. E essa conversa é muito próxima com a fono, né? Mostrando assim, a importância de um acompanhamento multidisciplinar. E aí a gente tem uma certeza que esse caso está sendo tratado com muita qualidade. Bem, esse paciente que com grade não respondeu, ele é um paciente na tabela do ODI, ele é cirúrgico. Só que ele é um paciente na dentição mista. Ele é um paciente que está trocando os dentes, né? É um pacientezinho que está no final da dentição mista. Então é um paciente que para ortopedia é maravilhoso. Paciente de 10 anos de idade. E a gente vê uma melhora muito boa com um bite block. Quando a gente caminha para ortodontia fixa, ele logo se corrige de uma maneira mais clara, né? Tem aqui são fotos retiradas, é um paciente que tem um problema, né, de higienização grande, mas a gente quer enfatizar aqui, na verdade, a oclusão. Então ele finaliza de uma maneira boa, positiva, e certamente se ele não fosse tratado com ortopedia muito cedo, talvez, não tenho como afirmar, mas talvez seria um paciente candidato à cirurgia ortognática, tá certo? Então vamos lá, caminhando para o próximo slide. Professor, poxa, tá caindo muito minha ficha. Professor, realmente esse ODI é um grande diferencial de diagnóstico. Demais. Hoje, o ODI, quando eu avalio um paciente com mordida aberta que é dólico facial, ele entra aí como um dos principais pontos-chave. Se eu faço uma leitura do rosto do paciente junto com a tele e eu vejo que esse paciente ele não é ODI que caminha para o cirúrgico, não é um paciente dólico, vamos supor, ele ao contrário seja braque, ele caminha, na verdade, como a gente mostrou, para um caso que ele naturalmente seja tratado. Às vezes até com a própria fono, em um alinhamento e nivelamento, o problema da mordida aberta especificamente já se corrige, né? Então é um caso bem mais simples, quando ele está na tabela azul. Professor, esse paciente eu posso dizer que ele não precisa mais de fundo? Eu posso dizer que o caso dele não vai abrir? Eu não posso afirmar porque ele é um caso de um ODI muito alto. É o que eu digo para a mordida aberta, né? Muito tendencioso à mordida aberta esquelética. Mas eu vou explicar para esse paciente que é de grande interesse que ele seja acompanhado, né, em manutenções tanto para consulta ortodôntica como para fundo também. E a literatura fala para a gente com muita evidência exatamente isso, né? Que no adulto, né, devido ao paciente muitas vezes ter esse crescimento vertical, tendendo ao dólico facial, né, um paciente dólico, eu preciso entender que a incisão de dente posterior é uma das coisas mais importantes que eu preciso ter, né? Quando não só dos dentes superiores, eu preciso partir dos dentes inferiores também. Então, se eu entendo que a intrusão do molar, se a intrusão dos dentes posteriores é um dos principais pontos-chave, eu preciso dominar o implante.
implante. Isso é uma coisa que você também não pode parar para pensar. E você precisa entender qual é cada mini implante para cada padrão de uma dos 9 tipos de mordida aberta que existem. Dentre os casos de classe 3, classe 2, tólico facial, braquifacial, com e sem interposição igual, o que aí você precisa entender é que a intrusão do molar ela precisa acontecer e que você precisa dominar os mini-pontos ortodônticos. Então, quando a gente pensa exatamente essa questão da intrusão dos molares, né, intrusão de dentes posteriores ou de elementos destruídos, a gente entende que essa é a chave, né, aí é a luz do caso onde vai ser tratado, né, para eu conseguir tratar o caso. Tá bem, pessoal? Então, entender isso é chave para o tratamento. Muitas pessoas me fazem uma pergunta que ela é uma pergunta muito interessante. Professor, eu vejo muitos seus casos clínicos, acompanho seu Instagram, só seu aluno acompanha muito suas aulas. Professor, e inferior, você não intrui não? Eu vou lhe dizer o seguinte, que o molar superior, ele é bem mais responsivo à intrusão. Eu quero que você preste bem atenção, porque essa é a próxima dica clínica que eu acho incrível de se pensar, principalmente quando a gente quer ter uma discussão inteligente, uma discussão que faz um diferencial para a mordida aberta. Eu vou dizer para você. O molar superior, pessoal, ele está dentro de um osso que ele é mais trabeculado do que o molar inferior. O molar superior, por gravidade, ele extrui mais que o inferior ao longo do crescimento craniofacial. E se a gente lembrar da estrutura da base maxilar na deformação dos ossos, diante de um hábito como sucção digital, os molares superiores eles tendem a, junto ao padrão da mordida aberta, fazendo essa contração, né, já que é um crescimento intramembranoso, como todo mundo lembra, tem alto componente de deformação frente à força externa, eu preciso entender que esse molar ele movimenta-se espacialmente muito mais que o molar inferior. Então eu vou trabalhar muito mais no molar superior, ou pelo menos eu vou ter um olhar de primeiro momento maior sobre ele. E aí o molar inferior ele entraria, principalmente, como a gente falou, nesses pacientes que caminham para o lado do ODI cirúrgico ou severo, tá certo? E aí eu precisaria intruir o molar inferior bem. Então a gente volta, pessoal, para o caso que entrou em discussão. É um caso clínico que já foi tratado 2 vezes por outros ortodontistas. É um paciente que já é cansado, já é um paciente muito traumatizado de outras experiências ortodônticas. É um paciente que apresenta muita recessão gengival, usou muito elástico anterior, então foram dentes que foram muito em fio retangular, muito extruídos. É uma paciente que apresenta, né, uma série de problemas radiculares, periortais, e isso preocupa a gente, né? Principalmente a questão da recessão gengival. Então, nessa paciente que a gente vai mostrar para vocês, o que é que foi tratado nela? A princípio, pessoal, foi feita intrusão de molar, né? Com a intrusão de molar, por ela ser paciente classe 2. Essa paciente, ela começou a ter, sim, problemas de abertura de espaço anterior, e isso incomodou muito a paciente, então a gente fez, a priori, por um mês só, uma mecânica de elásticos em cadeia de molar-molar associada a mini-implantes posteriores. E foi uma mecânica que ela foi feita muito para a gente criar um efeito Gable também anterior, mas não era de interesse que isso fosse acontecer muito grande. Por quê? Porque é um paciente dorme, né? Se a gente faz muito efeito Gable, se eles lingualizam muito, isso não é bom. Então isso aconteceu de uma maneira muito rápida. É tanto que todas as próximas mecânicas dessa paciente ela aconteceu somente com o elástico convencional, né? A gente não passa elástico em cadeia de molar-molar por muito tempo. Lembrando que isso só foi feito porque tinha ancoragem de mini-implantes extra-alveolares posterior. E no que o caso vai sendo tratado, o que é muito importante explicar é que eu utilizo elásticos intermaxilares anteriores, sim, mas quando essa mordida se fecha. A paciente ela caminha para esse momento, a mordida já se fechou. Como é uma paciente com ODI que cai no cirúrgico, é uma paciente que sim faz muita fonoaudiologia, ela é uma paciente que ela vai utilizar, foi feita uma montagem rápida, e aí ela vai utilizar, sim, muitos exercícios miofuncionais com a fono, ela vai ser tratada essa classe 2, e aí essa paciente, quando ela começa a caminhar para esse engrenamento oclusal, a gente começa a utilizar elásticos anteriores. Mas esse elástico, ele vai para dar uma segurada. Muitas vezes a gente pede para esse paciente utilizar esse elástico só para dormir, como uma sinalização de fechamento de oclusão. Mas explicando mais uma vez que o paciente não tem mais mordida aberta, ele já tem a mordida fechada. E aí utiliza esses elásticos para segurar, para dar uma engrenada, uma sinalização que aquela é a oclusão que você quer. Mas não porque esses elásticos são eles que vão puxar, entendendo que essa mecânica já não deu certo da outra vez, tá bem? E aí, como é uma paciente que tinha também apinhamentos anteriores, a gente já trabalhou com mini-implantes posteriores, né?
como vocês podem observar aqui, buccal shelves, também uma mecânica de distalização de dentes posteriores e também uma mecânica de alinhamento e nivelamento. Essa paciente especificamente tinha um problema de tratamento desse molar, que aparentemente condenaria o dente, então o endodontista deu um posicionamento, e como ela vai cair no implante, né, diante do tratamento, optamos por não passar o tubo, né, para esse molar, e aí ele é um dente que vai ser possivelmente reabilitado com implante em uma fase mais à frente. E aí essa vai ser tratada agora em correção de linha média, e o que é importante explicar para vocês é que o caso, em 6 manutenções, ele já está fechado. As pessoas falam, professor, nossa, deu muito diferencial, eu já estou percebendo uma melhora muito grande na linha média, eu estou percebendo que os dentes já estão bem mais alinhados, eu estou percebendo que o caso ele já está bem corrigido. E aí é importante explicar para vocês, pessoal, exatamente o quê? Que o caso ele foi tratado com intrusão de molar. O relato desses pacientes, quando eles são tratados, ele é incrível, porque o paciente chega e fica maravilhado. E o melhor é saber que os elásticos anteriores não têm esses dentes e entender que a fonoaudiologia tem um parecer muito bom sobre o caso, explicando que a paciente não interpõe mais a língua. Então, o que analisou nessa paciente? Que ela precisava de fonoaudiologia, 2 coisas que foram faladas nessa aula. Primeiro, o ODI da paciente, ela caminha todo para o lado mais problemático. Segundo ponto, ao entregar um copo de água, pedir para a paciente engolir água, o que é que ela faz? Pressiona o lábio, pressiona o orbicular da boca. Essa sendo uma sinalização, sendo uma dica clínica que você não pode esquecer, certo? Então, ODI muito grande, paciente que faz na degluição contração do orbicular da boca, ou que tem hábitos de dicção de falar 666, que você percebe uma anteriorização da língua, são sinais clínicos radiográficos, exames que para você demonstrem com clareza que você precisa ter um olhar mais preciso sobre esse caso. Professor, então me apresente uma última dica clínica, além de todos esses, eu vou dizer para você, pessoal. A última dica clínica é que se seu caso ele cair para cirúrgico, ou pior, você chega nesse caso e você entender que essa paciente ainda tem um detalhe para melhorar, se você já insistir na intrusão de molar para essa paciente, você ainda pode optar por não usar muitos elásticos anteriores numa paciente tão problemática como essa. Em uma paciente que já tem muita recessão gengival, em uma paciente que já tem problemas de serem muitos retratamentos, e aí essa paciente ela fechou muito cedo, e a gente usa elásticos anteriores para manutenção. Mas eu vou dar uma dica clínica para vocês, que é você bater carbono posterior e fazer pequenos desgastes. Lembrando que esses desgastes, eles não podem ser grandes. Esses desgastes, eles precisam ser desgastes muito pontuais, já que o esmalte não pode ser muito desgaste. Então você pode fazer, por exemplo, 2 sessões de desgastes. E aí, se você consegue, no posterior, fazer um desgaste de 0,25 milímetros para o dente de baixo e 0,25 milímetros para o dente de cima, a gente lembra que 0,5 milímetros em um segundo molar, por exemplo, ele consegue fechar na frente 3 vezes mais. Ele consegue fechar 1,5 milímetros na frente, que às vezes é o que você estava precisando para finalizar um caso complexo. Então, diminuir massa dentária de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito cirúrgica, como a gente fala, é essencial para você conseguir finalizar um caso. Pessoal, eu estou falando isso para vocês porque eu estou falando de casos complexos, não estou falando os casos feijão com arroz simples que a gente pode chegar a ter no consultório. Eu estou falando de ODI difícil mesmo. E é nisso que eu quero falar para vocês. Tem gente que fala, professor, você está entregando um material muito maravilhoso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Bem, também não me contaram isso, né? Por diversos momentos. E eu estou trazendo aqui para vocês, para que você entenda. E entender isso junto à filosofia do entendimento dos 9 tipos de padrões de mordida aberta que existe é uma maneira maravilhosa de você conseguir compreender e você conseguir tratar todos os seus casos de maneira mais precisa. Tá certo, pessoal? Pois a gente está finalizando esse momento aqui com vocês. Eu espero que esse momento tenha sido maravilhoso, tenha contribuído muito para a nossa discussão. Um prazer estar com vocês e até a próxima.